terrestre. Para adentrar ao assunto, vamos fazer uma diferenciação simples sobre o que é tempo e sobre o que é clima, certo? O tempo é uma alteração um pouco mais rápida, focada nos lugares. Já o clima é uma alteração lenta das regiões. Então o que a gente vai trabalhar aqui é sobre o tempo, entendeu? Aquecimento, esfriamento da superfície terrestre nos lugares, ok? Quais são os elementos meteorológicos importantes a se saber? Primeiro é a temperatura do ar. Segundo, a pressão atmosférica. O terceiro é os ventos, suas direções e velocidades. O quarto é a umidade atmosférica, umidade média, nuvens e precipitações líquidas ou sólidas. Essas linhas que estão descendo em verticais, elas representam a radiação solar. E o contato da radiação solar, que seria a luz propriamente dita, as ondas de fótons, elas vão colidir com as moléculas ou as partículas de gás que estão suspensas na atmosfera e vão fazer o que é conhecido como dispersão de Rayleigh. Essa dispersão de Rayleigh, ela faz com que haja a impressão de que o céu é azul, porque as partículas de fóton, elas conseguem coincidir-se com um corpo, que seria as moléculas de gás, e dão a existência desse gás aos nossos olhos. Então, essa existência, essa iluminação do gás, ela forma essa impressão de que o céu é azul, certo? E a seguir a gente vai começar a trabalhar sobre a insolação. A radiação solar que consegue ter contato direto com a superfície terrestre, ela é denominada insolação, certo? Então a insolação, ela vai sofrer dois tipos de sistemas importantes, que a primeira é a reflexão. A reflexão, ela já ocorre também lá em cima, na dispersão de Rayleigh, onde parte da radiação solar volta ao espaço sideral, e também na superfície terrestre. Quando atinge a superfície terrestre, ela é chamada de albedo, né? A reflexão na superfície terrestre, ela é chamada de albedo. O albedo, é um termo que vem do albus, que é um termo latino que significa branco, certo? Por isso albino, essas coisas desse gênero. Então a reflexão e a cor, né, o albedo e a cor tem uma grande e intrínseca relação. E essa relação, ela pode fazer com que 3% da cor seja refletida para os corpos que sejam mais escuros e até 25% para o que seja mais claro, digamos assim, na superfície terrestre, ok? Na água a gente vai ver outros fenômenos. A absorção é o segundo fenômeno que ocorre através da radiação solar. Uma reflexão, outra absorção. O que não é refletido, a energia que não é refletida, obviamente ela vai ser absorvida. E essa absorção está sendo representada ali no relevo, através desses quadradinhos negros. E uma outra questão que vai interferir muito na porcentagem de reflexão e absorção é o ângulo e o tempo de exposição da radiação solar, certo? O ângulo também fará com que haja uma maior reflexão do que se fosse uma superfície plana e a incidência fosse diretamente, digamos, 90 graus, a reflexão não seria tanto quanto quando ela for inclinada, certo? E a absorção também é variável devido ao ângulo e também ao tempo de absorção. Um fator importante é que o continente esquenta mais rápido, porém esfria mais rápido também, certo? Então, essas são as dinâmicas de absorção e reflexão no continente. Agora vamos ver como isso ocorre na água, certo? Ali do lado esquerdo a gente pode perceber que foi feita uma representação de uma radiação solar na vertical, digamos que quase 90 graus. E quando isso ocorre, a reflexão ela é muito baixa, é 2% apenas, enquanto o resto é todo absorvido. 98% da energia da radiação solar é absorvida nessa situação. Por outro lado,
quando a incidência do raio solar, da radiação solar, ela é de um ângulo que seja superior ou inferior, digamos assim, aos 90 graus, ela incide uma reflexão maior, de 30%, enquanto apenas os 70% ou um pouco mais, até de 30% é absorvido. Então, nessa questão de ângulo de incidência, a água forma-se uma espécie de espelho. Ela é um espelho, ela já não é mais aquilo que se chamaria de transparente, certo? Na neve e na geleira acontece um processo engraçado, por causa da cor, certo? Há uma grande quantidade de reflexão, de 45% a 85% da radiação solar que toca na neve, ela é refletida, principalmente por causa da cor. Um outro fator importante é a umidade, certo? Que está representado por essas bolinhas brancas, perto do mar, ali na praia e perto de rios. Essa umidade dá uma interferência no processo de aquecimento e esfriamento da superfície terrestre. No deserto não há uma quantidade elevada, ou quase nula, praticamente quase nulo a umidade. Então, por essa razão, no dia o calor é muito alto, porque não há barreira de umidade, que a água demora mais para aquecer, certo? E também, depois que o dia vira noite, o frio vem muito rápido, porque não há umidade para segurar e reter esse calor, certo? Essa é uma dinâmica. Agora, outra dinâmica de resfriamento e aquecimento também, se houver pouco vento, haverá uma diferenciação nisso na superfície terrestre. Então, o frio e o calor das massas de ar proporcionam o vento. Por exemplo, o frio quando está frio, as partículas ficam uma mais próximas da outra, o que representa que elas serão mais pesadas do que quando há calor, que as partículas estão mais dispersas. Então, o frio, quando ocorre acima, ele tende a procurar lugares que estão com calor, certo? E, por sua vez, o calor vai subir onde estava o frio, e esse movimento faz com que existam os ventos, né? E uma das questões que faz a alteração do que vai ser frio e do que vai ser calor nas massas é a pressão, que é determinada tanto pela altitude quanto, consequentemente, pela temperatura da massa, certo? De ar. Então, essas são as colocações que queria expor com relação ao aquecimento e esfriamento da superfície terrestre. Para os estudos, é importante entendermos essa dispersão de Rayleigh, por que o céu é azul, também sobre a insolação, né? Entender que existe a reflexão, existe a absorção, e isso é definido pelo ângulo, pelo tempo de exposição, pela cor, entendeu? E por tipo de matéria que está recebendo a radiação solar, se é continente, se é água, se é geleira. E a umidade no ar também é grande responsável, não apenas a absorção, mas a umidade do ar é responsável também pela retenção ou esfriamento e aquecimento, e a velocidade que isso ocorre no local, certo? Por isso que na praia à noite, né, não há o frio muito rápido e repentino como ocorre no deserto, certo? Por quê? Porque há uma grande concentração de umidade no ar, oriunda do oceano. Agora no deserto, essa umidade já é praticamente quase nula. Então, quando aparece o frio, né, à noite, o frio aparece consequentemente. E em regiões montanhosas também, devido ao ângulo, a gente pode perceber que também são lugares mais frios. Não porque estão em regiões climáticas e tal, mas é porque o ângulo não permite a absorção necessária de radiação solar, e o albedo transforma-se em algo mais elevado, uma porcentagem mais elevada. Então seria esse o conteúdo apresentado. Bom proveito, e aí está o resumo do capítulo 8
do livro Geografia Física do Strahler, Aquecimento e Esfriamento da Superfície Terrestre. Que seja de bom proveito. Obrigado pela atenção.